Boa tarde. Hoje é dia 25 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Mais uma vez vou explicar, estou de licença prêmio por 90 dias, então não estou na sala de aula e hoje não tem a participação dos meus alunos. Porém, eu percebi que muita gente está procurando o material Aprender Sempre no canal do YouTube. Então eu resolvi fazer o do quarto bimestre, que nunca deu tempo de eu terminar. Então, dando início, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck. Se você não é inscrito, se inscreva, curta se gostar da aula e compartilhe com seus colegas. Sequência de atividade 5, parte 4. Turma do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. O material Aprender Sempre, volume 2. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A habilidade é a mesma habilidade que a gente tem trabalhado nas 3 últimas aulas. É a habilidade EF06MA14 e a EF06MA15. Vou ler a 15 aqui. Resolver e elaborar situações que envolvam partilha de uma quantidade em 2 partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre partes entre uma parte e o todo, que entra a probabilidade, tá? Objetos de conhecimento, propriedades da igualdade, problemas que tratam partição de um todo em 2 partes desiguais, envolvendo razões, que é o resultado da divisão, entre as partes e também entre uma das partes e o todo. Quando é uma das partes e o todo, a gente está vendo a probabilidade, a porcentagem, tá? Então a gente vai ver isso na aula de hoje. Então lá, a página 185, sequência de atividade 5, parte 4. A aula tem o tema, a aula 7 e 8, né? Tem o tema problemas envolvendo a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Como resolvê-los? Objetivos das aulas: resolver e elaborar problemas que envolvendo a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Ainda na página 185, vamos pensar o que é razão, né? No português, razão é algo que eu tenho eu estou certo, né? Então quem está razão, quem está correto. Agora na matemática, a razão é preciso compreender que é uma operação que determina a razão entre 2 números. E a razão é o resultado de uma divisão. Então a divisão será dada na forma de fração e essa fração será considerada uma razão somente quando se referir a grandezas que se relacionam. Observe o exemplo a seguir, envolvendo o conceito de matemático de razão. Então lá, vamos observar, certo? O que a gente tem aqui? Quantas pessoas a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Quantas bolas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu perguntar qual é a razão do número de pessoas para o número de bolas, são 7 pessoas para um total de 8 bolas. Agora se eu perguntasse qual é a razão do número de bolas e o número de pessoas, o número de bolas foi falado primeiro, então vem em cima, e o número de pessoas foi falado depois, vem embaixo, tá? Então eu tenho que observar essa ordem. Agora, se eu perguntar assim, qual é a relação entre as pessoas, no caso, do número de meninas em relação ao todo? Ao todo tem 7 pessoas. Quantas são meninas? 1, 2, 3. 3 são meninas. Então 3 sétimos é a razão das meninas em relação ao todo. E os meninos em relação ao todo seria 4 entre 7, certo? E assim por diante. Virando a página, na página 186,
Uma razão compara duas quantidades diferentes. Observamos que temos 7 crianças e 8 bolas. Podemos descrever diferentes maneiras para representar a razão de crianças para bolas. Qual que foi falado primeiro? Crianças. Qual que foi falado por último? Bolas. Então primeiro vem as crianças, depois as bolas. Então a gente pode resolver assim. A. Há 7 crianças para cada 8 bolas. B. Outro jeito de falar. A razão de crianças para bolas é de 7 para 8. Outro seria a razão de crianças para bola é de 7 2.8, né? 7 2.8 seria a divisão, pode ser representado também pela barra, tá? 7/8 ou também em forma de fração, 7 oitavos, tá bom? Devemos nos atentar que a ordem é importante nas razões. Agora vamos escrever as diferentes maneiras para representar a razão de bolas para crianças. Agora qual que foi falado primeiro? Bolas. Então sempre vem as bolas primeiro. Há 8 bolas para cada 7 crianças. A razão de bolas para crianças é de 8 para 7. A razão de bolas para crianças é de 8/7. 8 2.7, 8 dividido por 7. Né? Aqui as maneiras diferentes que a gente pode representar. Agora é com vocês. Né? Vamos resolver agora um exercício. Então eu vou ler aqui o exercício, vou dar um tempinho para vocês tentarem descobrir qual é. Depois vocês apertem pause, aí depois vocês soltam o pause para ver. Então número 1. Sérgio tem uma coleção de brinquedos em miniatura. Ele tem 12 carrinhos, 8 motos e 10 caminhões. Na coleção de brinquedos em miniaturas de Sérgio, qual é a razão entre as motos e os carrinhos? Então aperte pause, tenta resolver, vê qual alternativa é e depois você solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá, contar até 3, daí vou continuar corrigindo. Então vamos lá? Razão. Eu sei que é o resultado de uma divisão, então vou fazer em fração. Ah, professor, mas lá não está em fração, não tem importância. Depois eu passo para o mesmo modo daquele. Primeiro que ele falou foi quem? Motos. Quantas motos ele tem? 8. Então na parte de cima é 8. E ele perguntou em relação aos carrinhos. Quantos carrinhos ele tem? 12. Então é de 8 para 12. Ou 8 dozeavos. Ou na maneira de representar ali, 8, eu posso ler isso aqui 8 para 12 também, tá? Então a alternativa correta lá, no caso, é a letra D, tá? Essa é a correta. Bom, poderia ter um exercício um pouco mais difícil, que na alternativa não tivesse 8 dozeavos, ou 8 para 12. Aí você podia fazer uma simplificação, né? Vou simplificar por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 3. Poderia ser 4 para 3, ou... Não, desculpe, 6. 4 para 6. Ou dava para simplificar um pouquinho mais, dividindo por 2 de novo. Daria 2 para 3. Essa daqui é a forma irredutível. Então, essa maneira, tá? Essas 3 maneiras estão corretas. Mas na nossa alternativa, só temos a bruta ali. 8 para 12. Tá? Explique como você pensou para resolver uma das alternativas, escolher uma das alternativas do problema. Então, como que a gente pensou lá? Se Sérgio tem na sua coleção 8 motos e 12 carrinhos, então nessa ordem Sérgio tem 8 motos para cada 12 carrinhos. A razão entre as motos e os carrinhos é de 8 para 12. 2 pontos a gente pode ler para, tá bom? Ainda na página 186, exercício número 2. Na tabela a seguir, estão registradas as quantidades de bolas esportivas por tipo que o clube que há no clube disponível na escola. Tipo de bola: tem basquete, vôlei e futebol.
Basquete tem 18. Futebol tem 9. Vôlei tem 12. Pergunta é: qual é a razão de bolas de futebol para bolas de basquete? Aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou. Bom, acho que já deu tempo, então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu tenho o costume de sempre montar uma fração. Qual foi a primeira que foi falado? Bolas de futebol. Quantas bolas de futebol tem lá? 9. E quantas bolas de basquete tem lá? 18. Então eu posso falar que é de 9 para 18. Porém, como eu falei anteriormente, eu posso fazer uma simplificação. Vou fazer a simplificação pelos números primos, né? E aí começa lá, número 2, o 18 dá para dividir por 2, mas o 9 não. Então o 2 não deu para dividir os dois. Por 3, aqui dá. 9 e 18 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 18 dividido por 3 dá 6. Então 3 para 6 também está correto. Porém, ainda posso dividir novamente por 3. Aí seria 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então 1 para cada duas também está correto. Essas 3 estão corretas, tá bom? Então, mas de uma maneira mais simples para a gente poder entender melhor, eu tenho 9 bolas de futebol para cada 18 bolas de basquete. Então, vamos apagar a resposta aqui, espero que tenham acertado. A tabela informa que temos disponíveis 9 bolas de futebol e 18 bolas de basquete. Assim, a razão entre as bolas de futebol e a de basquete é de 9 para 18, ou de forma irredutível, 1 para 2. Ou seja, eu tenho uma bola de futebol a cada 2 bolas de basquete. Tá bom? Espero que tenha acertado. Virando a página, na página 187, exercício número 3. Vou ler com atenção aqui junto com vocês. Vocês apertem pause, tentem resolver e depois vocês soltam o play para ver se acertaram. Então lá, leia a informação a seguir e responda as questões. Para fazer um determinado suco, usamos 6 copos de água e para 1 copo de suco concentrado. A. Quantos copos de sucos conseguimos, fazer com essa receita? B. Para 14 copos de suco, quantos copos de água iremos utilizar? E C. Ao preparar desse suco para 21 crianças, sendo que cada uma receberá apenas 1 copo, de quantos copos de suco concentrado iremos precisar? Só para deixar claro primeiro, o suco concentrado é a polpa, tá? Você imagina 1 copo só de polpa. Aí você tem que colocar 6 copos de água para poder preparar o suco, que nem ele fala ali, tá bom? Então, agora é com vocês, apertem pause, tentem resolver e depois a gente continua. Bom, espero eu que você já tenha conseguido. Então, preste bem atenção. Na receita é 1 copo de suco concentrado para 6 copos de água. Quantos copos de suco conseguimos fazer com essa receita? Se eu vou ter 1 copo cheio de polpa mais 6 copos de água, ao misturar, ele vai dar 7 copos de suco, né? Porque um é de polpa e o outro é de água. Nenhum deles vai criar um volume maior, vai aumentar e nem evaporar. Então, soma-se as duas receitas, os 6 copos de águas mais 1 copo de polpa, né, que seria o suco concentrado. B. Para 14 copos desse suco, quantos copos de água iremos utilizar? Bom, pensa bem comigo aqui. Aqui é suco concentrado, aqui é água, certo? A receita é 1 suco concentrado para 6 água, faz 7 copos de suco.
né? E aí, deu a receita? Não, vai ter que fazer mais uma receita. Mais um copo de suco concentrado, mais 6 copos de água. Vai dar mais 7 copos de suco. Quantos copos de suco eu já consegui? 7 mais 7, 14. Então agora já sei, eu tenho que fazer 2 vezes a receita. Quantos copos de água vamos usar? Vamos usar 6 na primeira receita e 6 na segunda receita. Ou seja, 12 copos de água. Letra C. Ao preparar desse suco para 21 crianças, sabendo que cada uma receberá apenas um copo, de quantos copos de suco concentrado iremos precisar? Então vamos voltar àquela nossa tabelinha. Suco concentrado mais água vai dar igual aos copos de sucos. De suco, né? Então lá, uma copo de concentrado mais 6 copos de água dá 6 copos de suco. Já dá 7 copos de suco. Já deu 21? Não. Então fazer mais uma receita. Um copo de suco concentrado mais 6 copos de água vai dar mais 7 copos de suco. Quantos que já deu? 14. Ainda não. Mais um copo de suco concentrado mais 6 copos de água vai dar mais 7 copos de suco. Agora sim, 7 mais 7 mais 7, 21 copos. Então eu precisaria fazer 3 receitas, né? E aí o que acontece? Se você olhar aqui, ó, ele está perguntando quantos copos de suco concentrado. Então eu tenho que somar isso daqui. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então vai ser 3 copos de suco concentrado. Certo? Concentrado. Não deu tempo de terminar aqui. Vou terminar aqui. Pronto. Então, subindo a resposta com as letras bonitinhas agora, lá. Então, 6 copos de água mais um copo de suco concentrado, 7 copos de suco. Letra B. Eu coloquei 12 copos de água, vamos ler? Como é 6 para 1, que vai dar 7 copos de suco, quando dobramos os 7 copos de suco, ou seja, multiplicamos isso aqui por 2, precisamos fazer 2 vezes a porção. Ou seja, 2 vezes 6, 12 copos de água, 2 vezes 1, 2 copos de suco concentrado, que vai dar 14 copos de suco. Então, respondendo aqui, quantos copos de água utilizaremos? 12 copos de água, certo? E, por fim, a letra C. Como é 6 para 1, que dá 7 copos de suco, quando queremos o triplo de 7, que é 21, né? 3 vezes 7 dá 21, precisarei fazer 3 vezes a proporção. Ou seja, 3 vezes 6, 18 copos de água, mais 3 vezes 1, 3 copos de suco concentrado, que vai dar 21 copos de suco. Então a resposta aqui é quantos copos de suco concentrado vai precisar? 3. Tranquilo? Ainda na página 187, exercício 4. Leia e resolva o problema a seguir. A massa de um elefante da floresta adulto é em média de 2.500.000 gramas. Mas o que é o elefante da floresta? É um animal, certo? E o que é a massa? Ah, é a massa de tomate daquela marca elefante? Não. O que é a massa na matemática? A massa na matemática é o peso, tá? Então ele fala que o peso de um elefante da floresta adulto é em média de 2.500.000 gramas. E a massa, ou seja, o peso de um beija-flor gigante é de 25 gramas. A quantidade de beija-flores que são necessários para ter a mesma massa em gramas de um elefante é quantas beija-flor de 25 gramas eu preciso ter para dar o peso do elefante, que é 2.500.000 gramas. Então, vou dar um tempinho para vocês, aperte pause, tentem resolver.
e depois solta o play para ver se você acertou. Pronto, espero que vocês tenham acertado. Então, quando eu quero saber quantos beija-flores cabem no peso de um elefante, é uma divisão, é uma proporção. Então, ó, vai fazer 2.500.000 gramas, certo? Dividido por 25 gramas, para eu saber quantas vezes o 25 vai dar 2.500.000 gramas. Então lá, quem vezes 25 chega perto do 25? É 1. 1 vezes 25 dá 25. 5 que tira 5, 0. 2 que tira 2, 0. Abaixo 0. E se abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 25 dá perto do 0 sem passar? É o 0. 0 vezes 25, 0. 0 menos 0, 0. Abaixo o outro 0. 0 vezes 25 dá 0 de novo. Abaixo o outro 0. 0 vezes 25 dá 0 de novo. Abaixo o outro 0. Vou fazer torto aqui agora. 0 vezes 25 dá 0. 0 que tira 0 dá 0 de novo. Abaixo o último 0. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 25 dá 0. 0 menos 0, 0. Então aqui deu 100.000. Então vai precisar de 100.000 beija-flores para dar o peso de um elefante. Será que é verdade? Como que eu tiro a prova com isso? Você pode multiplicar 100.000 vezes 25 para ver se vai dar o 2.500.000. Bom, quando eu vou multiplicar por um número que tem os zeros no fim, você pode ir cortando o zero e colocando embaixo. Corta um zero, põe 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 embaixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Dividindo as casas, aí, ó, deu 2.500.000 mesmo. Então vai precisar de 100.000 beija-flores para poder dar o peso do elefante adulto, elefante da floresta. Então a alternativa correta aqui, letra C. Vamos subir a resposta com a letra bonitinha aqui. Olha lá. 2.500.000 em proporção à razão, né, divisa o resultado da divisão por 25. Dá 100.000. 100.000 beija-flores gigantes para que essa mesma massa de um elefante da floresta. Virando a página 188. Exercício número 5. Relatório pedagógico 2008. Marcos é muito veloz com sua bicicleta. Ele consegue pedalar 4 km em 1 hora. A distância da sua casa até a casa da sua avó é de 16 km. Assinale a alternativa que mostra o tempo que Marcos demora para ir de sua casa até a casa de sua avó, se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o projeto. Aperte pause, tente resolver e depois solte o pause para ver se você acertou ou não. Então vamos lá? Bom, tem várias maneiras de resolver. Eu vou tentar mostrar uma maneira que faça sentido, depois vou mostrar uma maneira que é mais rápido de chegar na resposta. Então aqui primeiro vamos fazer assim. Ele saiu da casa dele, certo? E aí ele quer chegar na casa da avó. E aí ele saiu. Ele tem quantos quilômetros daqui até lá? 16 quilômetros, certo? Na primeira, em cada 1 hora ele anda 4 quilômetros. Então ele saiu aqui no instante 0. 1 hora depois ele tinha andado quantos quilômetros? 4, né? 4 quilômetros. Aí ele andou por mais 1 hora e andou mais 4 quilômetros. Se ele tinha andado 4 quilômetros na primeira hora e na segunda hora ele andou mais 4, então ele já andou 8 quilômetros. 4 mais 4. Então aqui é o quilômetro 8, certo? Ele andou aqui nesse trecho 4 quilômetros. Então 4 mais 4, 8. Ele já chegou na avó? Não ainda. Então ele teve que andar mais 4 quilômetros. Ele andou mais 4 quilômetros, certo?
E aí ele andou por mais uma hora, terceira hora. Então se ele andou 4 km, mais 4 km, mais 4 km, na terceira hora ele andou 12 km. Chegou na casa da avó? Não ainda. A casa da avó era no quilômetro 16. E aí ele andou por mais uma hora. E ele andou mais 4 km. E aí? 12 km com mais 4 km, 16. Então ele levou 4 horas inteiras para poder chegar lá. Certo? Então essa é o tempo que ele levou para chegar na casa da avó dele de bicicleta. Tá? Um jeito que era mais rápido seria o seguinte. Uma regra de 3 que a gente chama. 1 está para 4. Como assim? 1 hora anda 4 quilômetros. Quantas horas vai fazer para andar 16 quilômetros? Bom, eu posso fazer em forma de fração. 1 está para 4, assim como não sei quantas horas está para 16. Aí você cruza e multiplica. Você vai fazer 4 vezes x, dá 4x, igual 1 vezes 16, 16. Mas eu não quero saber de 4x, eu quero saber de 1x só. Então 4 dividido por 4, corta, fica o x sozinho. Se eu dividir um lado, um membro por 4, eu tenho que dividir o outro membro por 4 também. 16 dividido por 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então o tempo que ele precisaria andar para dar 16 km seria 4. A hora que se cruza e multiplica vai dar o mesmo. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 16, 16. Tá? Então a alternativa correta, letra B. Tranquilo? Olha lá. Aqui foi feita a regra de 3. Ah, professor, mas está invertido, não tem importância. 4 km em 1 hora. 16 km em x horas. Cruza e multiplica. 4 vezes x é igual a 1 vezes 16, dá 16. Aí tem outro processo. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado. O contrário da multiplicação é divisão. Então x é igual a 16 dividido por 4. X é igual a 4 horas de pedalada. Ainda na página 188, exercício 6 e o 7. Vamos lá, fazer o 6 primeiro. Analise a situação a seguir. Um total de atletas que participam das Olimpíadas Escolares de uma determinada cidade é 78. Ou seja, o total de atletas dessa cidade é de 78. Sendo que 36 são meninas e os demais são meninos. Sabe-se que a metade dos meninos tem a mesma idade. Agora, calcule a quantidade de meninos que têm a mesma idade. Aperta pause, tenta fazer. Isso aqui tem que ter muita atenção na leitura. Tenta fazer e depois solta o pause para ver se você acertou. Vamos lá então. O total de atletas que participam das Olimpíadas Escolares de uma determinada cidade é de 78. Sabendo que 36 são meninas e os demais são meninos. Quantos são meninos então? São o quê? O total dá 78 e as meninas são 36. Menos 36. Quantos são meninos? Vamos fazer essa conta. 78 menos 36. 8 que tira 6, 2. 7 que tira 3, 4. Então tem 42 meninos. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber, calcule a quantidade de meninos que têm a mesma idade. E aí ele fala assim, sabe-se que a metade dos meninos tem a mesma idade. Então, a mesma idade, meninos da mesma idade. É a metade. Quantos meninos tem? 42. A metade eu divido por 2. Quanto que dá 42 dividido por 2? Vamos fazer a conta? Quem vezes 2 chega perto do 4 sem passar? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 que tira 4, 0. Abaixo 2. E se abaixou, tem que resolver. Na tábua do 2, quantas vezes você precisa somar o 2
para chegar perto do 2 sem passar? É 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Então eu descobri. Quantos meninos têm a mesma idade? 21 meninos têm a mesma idade. Certo? Subindo a resposta lá. Vamos analisar a resposta. 78 é igual a 36 mais x. X é o número de meninos. Daí a gente fez o quê? X mais 36 dá 78. E para descobrir quantos é meninos, x é igual a 78. Esse 36 estava positivo, passou para o lado negativo. Que hora que tirasse as meninas, ia ficar só os meninos. Então 42 são os meninos. E a metade dos meninos é 42 dividido por 2, 21 meninos. Exercício 7. Marli está indo visitar uma amiga que mora em outra cidade. Ela precisa percorrer uma estrada de 128 quilômetros e já viajou 34 quilômetros a mais, presta atenção, a mais do que a metade do percurso. Quantos quilômetros faltam para ela chegar à cidade de sua amiga? Aperta a pause, tenta resolver, depois solta o play para ver se você acertou. Vou contar até 3 e já vou começar a corrigir. Então vamos lá, vamos analisar bem. Eu sei que ela já andou 34 quilômetros a mais que a metade. Como que eu vou descobrir a metade? Primeiro eu vou fazer 128 dividido por 2. Aí eu descubro a metade, certo? Vamos chamar metade de M. Tranquilo? Metade é igual a 128 dividido por 2. Faz a conta. 128 dividido por 2. Na tabuada do 2. Quantas vezes eu preciso somar o 2 para chegar perto do 1 sem passar? Não dá. Então é 0. Aí você vai fazer 1 menos 0 dá 1. Abaixo 2. Aí, agora você faz a pergunta. Quantas vezes eu preciso somar o 2 para chegar perto do 12 sem passar? Reparou que essa pergunta poderia ser economizada fazendo isso aqui, ó. 1 é menor do que 2. E como eu estou começando, não dá, eu abraço o vizinho aqui. Então eu vou fazer. Quantas vezes o 2 eu preciso somar para chegar perto do 12 sem passar? É o 6. 6 vezes 2 dá exatamente 12. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixo 8. E se abaixou, tem que resolver. Quantas vezes o 2 eu preciso somar para chegar perto do 8 sem passar? Aí aqui na tabuada do 2, se eu sei a tabuada, eu sei que eu preciso somar 4 vezes o 2 para chegar perto do 8. Aí chegamos exatamente no 8. 8 menos 8, 0. Não tem mais ninguém para baixar, acabou minha conta. Então a metade do percurso é 34 km. Certo? Então, para eu descobrir quanto falta, é o seguinte. Quanto falta... Não, vou fazer o seguinte. Ela andou 32 km, que é a metade, mais... Quanto que ela andou a mais da metade? 34 km. 34 km, e aí eu preciso descobrir mais quanto falta. Vamos chamar a incógnita de falta de F, para chegar a 128. Bom, vou trocar quem eu conheço. O M eu já conheço, a metade é 64. Então, ao eu somar isso aqui, eu já descubro quanto quilômetro ela andou. Então lá, 64 mais 34. 4 mais 4, 8. 6 mais 3, 9. Então ela andou 98 km. Mais quanto falta para ser igual a 128? Então lembre-se, se você tirar 98 de um lado e tirar 98 do outro, você mantém a igualdade. Porém, eu vou ensinar outra tática hoje. Quero deixar o F sozinho. Quanto falta é igual a 128. Quem que estava me atrapalhando aqui para deixar o F sozinho era 98. Ele está positivo, passa para lá, negativo. Então, na hora que eu fizer essa subtração, eu acho a resposta. Então, vamos ver. 128 menos 98. 8 que tira 8, 0. 2 que tira 9 não dá, empresta do vizinho. Nenhuma centena. Uma centena vira 10 dezenas. 10 dezenas com mais 2 dezenas que tinha lá, dá 12 dezenas. 12 dezenas que tira 9, 3 dezenas. Ou seja, falta exatamente
30 quilômetros para chegar na cidade de sua amiga. Então, vamos apagar meus rabiscos para a gente analisar aqui a resposta. Ó, percurso total 128 mais 34 mais a metade do percurso mais x, que é o que eu estou tentando descobrir. E aí eu inverti, eu coloquei quem eu não conheço do lado de cá e quem eu conheço do lado de lá. Na verdade eu fiz o primeiro membro foi para o segundo membro veio para o primeiro membro. Essa inversão você pode fazer tranquilo sem precisar fazer jogo de sinal. E aí resolvi aqui a divisão primeiro. X mais 34 mais 64 igual a 128. E aí, somando isso aqui dá 98, né? Então, aí o 98 estava junto com o x, passei para lá, estava positivo, veio negativo. Então, x é igual a 128 menos 98. X igual a 30 km. Portanto, faltam 30 km para Marli chegar à cidade de sua amiga. E chegamos ao fim de mais uma aula do material Aprender Sempre. Chegamos ao fim também da sequência de atividades 5. Logo daremos início à sequência de atividades 6. No final da aula sempre tem o link da playlist que fica aqui embaixo, da aula anterior e da próxima aula. Então assim que a gente gravar a primeira aula da sequência de atividades 6, vai estar aqui, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, e se gostou, deixa o like e se inscreva no canal.